Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canadá Update para residentes brasileiros. Aqui nós vamos trazer para você toda semana assuntos atuais e importantes do governo canadense que irão ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com muito mais qualidade de vida aqui no Canadá. Eu sou a Renata Nogueira, residente permanente brasileira, vivendo aqui no Canadá. Eu sou Joyce Moraes, brasileira, cidadã canadense e também vivo aqui. Então, o podcast de hoje é um novo caminho para a residência permanente no Canadá. Então, Joyce, conta aí pra gente essa novidade pra gente começar hoje o nosso podcast, né? O que é esse novo caminho para a residência permanente no Canadá? Renata, essa é a novidade do momento. O governo canadense, a gente sabe que ele valoriza o imigrante, né? Ele valoriza a mão de obra do imigrante. Então, como a gente já havia dito no nosso programa anterior, a necessidade de mão de obra especializada nesse cenário da pandemia se torna cada vez mais importante e mais necessária aqui no país, né? Então, alguns setores tiveram um crescimento durante esse momento que nós estamos passando agora. E em função desse crescimento, o ministro da Imigração, Marco Mendicino, anunciou no dia 14 de abril esse novo caminho para a residência permanente aqui no Canadá de mais de 90 mil trabalhadores essenciais e também, a gente não pode deixar de frisar, também estudantes graduados internacionais que estão contribuindo aqui ativamente para a economia do país. Gente, muito legal, muito legal. Pensa. É um caminho assim maravilhoso que o governo está oferecendo aos imigrantes, né? E esse processo ele terá início em maio, né? E vai se estender até novembro de 2021. Ah, muito legal. E muita gente esperava por esse momento, né, Joyce? Com certeza, eu tenho certeza que tem muita gente aí comemorando essa grande oportunidade que o governo está dando, né, para o imigrante. Então, Joyce, explica melhor. Esse novo programa do IRCC é focado para trabalhadores e estudantes, correto? Sim, corretíssimo, é isso mesmo. Só para deixar claro aqui, ó, para você, o IRCC, ele é um órgão do governo responsável por fazer essa análise, né, e pela imigração. As siglas significam imigração, refugiados e cidadania canadense, tá? Então vamos lá. Você aí, imigrante brasileiro, você não pode perder essa oportunidade, né? Você imigrante que contribui para a economia do país de alguma forma, tá? Você tem essa grande oportunidade de se tornar um residente permanente aqui no Canadá. Então fica atento às informações que nós vamos falar aqui agora, porque são informações valiosíssimas, né? Então veja bem. O foco desse caminho são os trabalhadores temporários que estão empregados aqui no Canadá, tá? Empregados aonde? Em hospitais, casas de apoio, asilos, aqui a gente fala nursing home, né? Então você que está aí nessa área de saúde, trabalhando diretamente no governo canadense e contribui para a economia do país, você tem essa oportunidade. Também os trabalhadores temporários essenciais, que são esses trabalhos de limpeza, construção, operadores de máquinas, caixa de supermercado. Então você também vai ter essa oportunidade nesse programa. E você, estudante também, que graduou em alguma escola canadense pós-secundária. Tá? São escolas pós-secundárias, universidades. Você que fez um curso com uma validade de mais de um ano e tem como comprovar, você também contribui para a economia do país, você também tem a oportunidade, né, de se tornar um permanente residente aqui no Canadá. Olha que legal.
Ah, muito legal. E pensar que tem muitos imigrantes brasileiros que faz muito tempo que não vai ao Brasil, não vê a família, né, que espera por essa oportunidade de receber esses documentos, de fazer uma aplicação e de repente ter esperança de poder viver tranquilo aqui no Canadá, e poder verdade. ir no Brasil, poder sair do Canadá. Olha só. Enfim, isso é um sonho para muita gente. Com certeza, com certeza. Ô Joyce, como funciona esse programa do IRCC? Quais os benefícios? Como é feito o processo de inscrição, aprovação? Conta pra gente como as pessoas podem fazer isso. Então, a partir do dia 6 de maio de 2021, a Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá começará a aceitar esses pedidos, tá? E esses pedidos foram divididos em 3 setores, como eu disse. São 20 mil pedidos para trabalhadores temporários na área de saúde. Então, como eu disse, você que está aí, trabalha em hospitais, trabalha em casas de apoio, asilo, enfim, você que está na área de saúde, você entra nesse número dos 20 mil. São 30 mil inscrições, 30 mil pedidos para trabalhadores temporários de outras ocupações essenciais. Essas ocupações essenciais, elas são selecionadas, elas estão lá no site do governo e lá descreve direitinho quais os trabalhadores que se encaixam nesse programa, tá? Outros 40 mil pedidos são para estudantes internacionais que se formaram em instituições canadenses, tá bom? Essas vagas, esses estudantes, como eu disse, eles precisam ter se formado de 2017 para cá, tá? E tem que comprovar um mínimo de 1 ano frequentando a instituição, tá bom? Essas vagas, elas vão continuar, permanecerão abertas até o dia 5 de novembro de 2021. Ou, detalhe, até serem atingidos o limite. E esse limite são de 90 mil novos residentes permanentes aqui no Canadá. Então, você, imigrante brasileiro, fica atento, tá? Fica atento, já prepara a sua documentação, porque todo mundo sabe que não é exclusividade de brasileiro, né? São muitos imigrantes que estão aqui trabalhando com vagas de trabalhos temporários e que estudam aqui, que desejam ser permanentes residentes aqui. Então, você não perca tempo. Outro detalhe importante é a proficiência em inglês, né, Renata? O Canadá, ele tem uma exigência para a proficiência, não só em inglês, como em francês ou ambos os idiomas. Mas tá? A Joyce está trazendo a novidade que vai deixar você muito mais motivado a fazer essa aplicação. É verdade, porque a gente sabe que os índices que o governo cobra são uns índices um pouquinho altos, né, de proficiência. Só que neste programa o índice não está tão alto, eles abaixaram o índice. Então, para você que já trabalha, o índice que eles colocaram é de proficiência nível 4, tá? E para você que estuda, proficiência nível 5. O que a gente sabe que, de acordo com as exigências do governo, são níveis mais baixos. Então, assim, não vai ser difícil, né, galera? É bem factível de atingir para você que já está no mercado canadense. Exatamente, exatamente. Então, um detalhe muito importante que a gente precisa frisar aqui o tempo todo há um limite de aplicações, há um limite de inscrições, são 90 mil. Parece muito, mas não é. Então, já vai se preparando, já vai preparando a sua documentação que você tem em mão para no dia 5 você poder dar entrada nessa documentação e cair pro abraço, né, galera? Ai, muito legal, Joyce. Muito legal. Então, Joyce, se eu me inscrever no programa e me tornar um residente permanente, o que é que muda na minha vida? Conta pra gente quais as vantagens de você ser um residente permanente aqui no Canadá. Renata, muda tudo,
Porque só o fato de você não ter que mexer mais com papelada para ficar renovando o seu status aqui no Canadá já é um grande avanço. Detalhe, você como permanente residente aqui no Canadá, você é quase um canadense. Tem praticamente os mesmos direitos. Saúde pública, por exemplo. Sim, a saúde pública, há algumas exceções para quem tem permit aqui, também consegue ter acesso, isso também depende da província, né, que você está. No entanto, com o permanente residente, ela é sua, é garantia sua, é direito seu, você vai ter a saúde pública. Outro ponto, assim, que eu acho maravilhoso é você poder ir para o Brasil, né, a hora que você quiser. Ah, é muito legal, né? isso. Você tem acesso livre, não só ao Brasil, né? Como facilidades para ir para outros países também, uma vez que você é permanente residente aqui no Canadá. Isso, principalmente aqueles imigrantes que vivem aqui na fronteira com os Estados Unidos e vivem sonhando também em fazer uma viagem e conhecer, e estão presos aqui no Canadá porque não tem O visto, né? o visto e essa residência permanência. Então é muito esperado por muitos imigrantes mesmo. E a vantagem mais, assim, que eu acho a melhor de todas, assim, que eu vejo, é que uma vez que você é residente permanente aqui, o governo fornece a você algumas ferramentas para você ser inserido no mercado de trabalho. E também ferramentas para você, cursos para você melhorar a sua proficiência, o seu inglês, né? Então, existem vários tipos de curso. Eu, por exemplo, fiz um curso pago pelo governo quando eu ainda era residente permanente, e esse curso era com propósitos acadêmicos. Então, você tem proficiência, você fala, você se vira em inglês, mas você não tem aquele inglês acadêmico para você poder ir para a faculdade. Então, eu fiz esse curso gratuitamente, tudo pago pelo governo. Inserção em mercado de trabalho, eles têm um grupo, um órgão, né, que faz análise de currículo e tudo para poder te ajudar a arrumar um emprego, né? E sem contar alguns benefícios que o governo oferece, né? Benefícios de governo, tanto do governo federal como de províncias, né? Então, assim, como eu disse, muda tudo, muda a sua vida por completo. E sem falar que você pode futuramente virar um canadense. Exatamente, esse é um ponto importantíssimo. Com o permanente residente, você há a oportunidade de, depois de um determinado tempo, você aplicar para a cidadania canadense. Olha que massa, né? É muito legal isso. E como cidadão canadense, você é canadense, né? E pode participar de várias coisas que o permanente residente ele é um pouco limitado, né? Tá. Ô Joyce, só para ficar claro, para quem está nos assistindo, esse programa, ele é válido apenas para quem está aqui no Canadá ou para quem está no Brasil, por exemplo, e pretende migrar para o Canadá? Esse programa é para imigrantes que contribuem para a economia do país. Então, ele é para aquele imigrante que está aqui, porque ele é bem claro que na data da inscrição, né, e na data em que você for aprovado, você tem que estar aqui no Canadá. Então, infelizmente, para você que está aí com essa vontade de vir para cá, esse programa não é para você. Ele é para quem está aqui com visto temporário e contribuir para a economia do país. Tá, outro ponto importante, né? Esse programa é para os imigrantes que estão com status ilegal no país e os que estão legalizados? Não, ele é só para quem está em dia com a sua situação imigratória no país, tá? Esse programa, o governo, ele quer legalizar aquele trabalhador temporário, aquele que já está aqui contribuindo para a economia do país. Tá? Muito legal. Aí o estudante também, né? Mas o estudante tem que estar em dia, né? Em dia com as documentações, com tudo, tá?
Muito legal. E para a gente finalizar o programa de hoje, você queria deixar alguma dica para o imigrante brasileiro que deseja aplicar para esse programa do IRCC? Olha só, gente, quando a coisa é boa, ela é boa por inteiro, né, Renata? Então, assim, a dica que eu tenho para dar é a seguinte: se você tá aqui, né, trabalhador temporário, normalmente quando você vem, às vezes você traz seu esposo, seu marido, seus filhos. Então, esse programa vai legalizar todo mundo, vai deixar todo mundo como permanente residente aqui no Canadá. Olha que massa. Então, você vai poder aplicar para não só para você, mas para sua família, para o seu marido, para os seus filhos. E um ponto importante que eu quero deixar claro aqui, que às vezes passa um pouco despercebido, que é uma dica assim de ouro, é o seguinte: Joyce, mas eu não tenho marido, eu não tenho parceiro, eu não tenho filho, queria tanto trazer minha mãe. Você pode trazer a sua mãe, pode trazer o seu pai. Uma vez que você não tem esposa, marido e filhos, você pode aplicar até para uma tia ou para um primo para vir junto com você. E não necessariamente esteja vivendo aqui no Canadá com você. Então, por exemplo, você que é casado de segunda união e tem filhos, estão no Brasil, você quer trazer os filhos? Há essa possibilidade também de você aplicar para os seus filhos que estão no Brasil, desde que ele venha viver aqui, tá? Você não pode aplicar para a pessoa e a pessoa ficar lá no Brasil com o documento, não. Ela tem que vir e morar aqui no Canadá. Outra situação também que é importante a gente frisar é o seguinte: Joyce, e eu quero trazer também meu tio, sabe? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém. E o meu tio, que era casado com a minha tia, ou seja, ele não é o meu tio de sangue, eu quero trazer. Infelizmente, o governo canadense não permite. Só permite parentes diretos, consanguíneos, tá? Então, é um caso para se avaliar. Filhos adotivos também estão incluídos, podem vir também, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso, desde que você comprove o parentesco, tá tudo certo e todo mundo pode vir viver aqui e ser feliz e correr pro abraço. Muito legal. E esse foi mais um episódio do podcast Canadá Update para residentes brasileiros. Na próxima semana teremos mais conteúdo de valor que vai ajudar você, imigrante brasileiro, a viver com mais qualidade de vida no Canadá. Até lá! Até!